Bom dia, nono ano! Tudo bem com vocês? Prontos para a gente dar continuidade à crase? A gente vai continuar agora a partir de onde a gente parou na aula de segunda-feira, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos dar continuidade ao estudo da crase. Para isso, a gente vai lembrar que a crase é a fusão da preposição a com outro a. Vocês lembram disso? Essa é a definição da crase, tá? Então, quando eu falo que é fusão, significa que é a junção. Tenho duas vogais ali juntas, numa mesma palavrinha, tá? E aí, o que vai me dar o indicativo de que tem dois as ali dentro é o acento grave. E aí, a esse fenômeno a gente chama de crase. Lembrando que esses dois as, um deles é a preposição, né? Primeiro é sempre a preposição, e aí, como eu falei para vocês, muitas vezes a gente consegue saber que é preposição porque eu substituo pela palavra para, que também é uma preposição, e faz sentido na frase. O segundo a é um artigo, né? E é o artigo feminino, ok? Olha ali, fórmula da crase é basicamente essa. A mais A igual a esse A com acento grave. Tudo bem? Bom, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai observar algumas regrinhas que vão ser necessárias, que vão ser obrigatórias que a gente use a crase, tá? Então, olha, vamos lá, acompanha comigo. Vamos observar mais uma regrinha bem importante quando o assunto é crase. Devemos tomar cuidado com os nomes de estados e países, pois são caprichosos. Às vezes pedem o artigo, outras vezes o esnobam. Então, como é que a gente vai saber se antes daquele país ou antes daquele estado, uso ou não uso crase? Vai o A com acento grave ou A sem o acento grave? Vamos ter uma regrinha para ajudar nisso, tá? Olha lá, a dica, substitua o ir por voltar. Nossa, mas como assim? Vamos ver? Olha lá. Se ao voltar, volto da, crase no A. Se ao voltar, volto de, crase para quê? Vamos ver como funciona isso? Observe. Vou à Bahia. Aí eu penso, nossa, nesse A eu coloco crase ou não coloco crase? Vamos ver. Mudando o ir para voltar. Eu falo, volto da Bahia. Se volto da, crase no A. Olha lá como que fica, segundo as regras da língua portuguesa. Vou à Bahia com crase, tá? Porque volto da. Eu não falo volto de Bahia, falo volto da Bahia. Por isso, crase. Vou a Santa Catarina. Estou falando de outro estado. Ambos femininos. Mas eu falo volto da Santa Catarina ou volto de Santa Catarina? Olha lá. Volto de Santa Catarina. Se ao voltar, volto de, crase para quê? Logo, crase para quê? Vou a Santa Catarina sem acento grave, sem crase. Conseguem perceber a diferença? Essa regra, ela vai se aplicar sempre que você tiver em dúvida se aquele estado ou aquele país pede ou não uso de crase. Coloco voltar. Volto da, crase no A. Volto de, crase para quê? Não usa, tá? Percebam que nós estamos falando de dois estados, Bahia e Santa Catarina. Os dois são femininos, mas para um vai crase, para outro não. Então é aí que a gente diferencia, tá? Bom, e aí a gente tem uma regrinha aqui também. Com o nome de cidades, não devemos usar crase. Então, nunca, tá? Se o nome é de cidade, não tem nem dúvida, não usa crase, em momento algum, tá bom? Bom, e aí nós temos lá, nós vimos algumas regrinhas de uso da crase, mas será que ela será sempre obrigatória? Vamos ver agora alguns casos em que a crase é facultativa. O que significa ela ser facultativa? A gente vai ter alguns casos em que eu posso usar crase ou não, não tem problema se eu usar ou não tem problema se eu não usar. É facultativa, não é nem obrigatória e nem proibida.
Vamos ver? Olha lá. Depois da preposição até. Lembrando que o até também é preposição. Eu posso dizer das duas maneiras, ó. Vou até a faculdade agora, sem crase, no A, tá vendo? Ou vou até a faculdade agora. Percebam, faculdade, palavra feminina, poderia usar crase, mas poderia não usar, porque eu já tenho ali a preposição até. Mesma coisa acontece no exemplo de baixo. Vamos até a feira? Tá vendo que tem esse até? Posso usar assim, sem crase, ou vamos até a feira? Com crase. Os dois estão corretos aqui, tá bom? Então, essa é a primeira regrinha de uso facultativo. Outra regra que nós vamos ter, antes dos nomes próprios femininos. Então, quando tem nome próprio feminino, posso usar, posso não usar. Custa a Maria ver o filho sofrer. Tá vendo ali, ó? Esse A do custa a Maria tá sem crase, tá sem o acento grave. Poderia colocar? Poderia, estaria correto do mesmo jeito. Custa a Maria ver o filho sofrer. Tá com acento grave, tá correto também. Informou a Ana ou informou a Ana, com crase ou sem crase, ambos estão corretos, ok? Nomes próprios femininos, posso usar, posso não usar. E a última regra para a crase facultativa são pronomes possessivos. Nossa, mas o que são pronomes possessivos? São aqueles que indicam posse. Minha, sua, tua, nossa, tá? Tudo que indica posse é pronome possessivo. E aí, lembrando aqui, eu tô sempre falando de pronome, de palavrinhas femininas. Não iremos à sua casa. Posso usar assim, sem crase, ou não iremos à sua casa, com crase. Querem assistir a nossa reportagem? Olha lá, o nossa, pronome possessivo. Poderia pôr o acento grave ali? Poderia, como ficou na frente ali. Os dois estão corretos? Estão corretos, tá? Então, aqui, nesses três casos que eu apresentei, crase facultativa, ok? E aí, a gente também tem os casos em que a frase é proibida, tá? A gente vai observar em que casos isso ocorre. Primeiro, diante de palavras masculinas, né? Isso já foi falado para vocês. Se o segundo A é um artigo feminino, não faz sentido nenhum eu usar crase antes de palavras masculinas. Então, olha lá, falou-me a respeito daquele assunto. Não posso usar crase aqui, a palavra respeito é masculina. Segundo caso, diante de pronomes relativos, como o que, o quem ou cuja. Então, guardem essas três palavrinhas. Que, quem, cuja. Não uso crase aí. Ali vai a criança a quem demos a notícia. Não coloco crase nesse momento, tá? Bom, onde mais não podemos colocar crase? Diante de verbos no infinitivo. Então, lembra aqui que são verbos no infinitivo? Quando terminam em ar, em er ou em ir. Olha lá, ficou a ver navios. Esse ver é o verbo no infinitivo. Antes dele, eu não posso colocar crase de jeito nenhum. Olha lá, um exemplo que nós temos aqui. Ela começou a chorar. E aí? Vai com crase? Vai sem crase? Qual que é o correto? Se nós temos chorar como verbo no infinitivo, eu não posso de jeito nenhum colocar um acento grave nesse A. Então, vai o A da segunda opção, sem crase. Também não podemos colocar diante de pronomes pessoais. Nossa, o que são pronomes pessoais? Lembra lá, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Vocês lembram que vocês já viram isso? Antes desses pronomes, a gente está proibido de colocar o acento grave, mesmo que seja pronome feminino. Tá? E pronomes de tratamento. O que é pronome de tratamento? Você, o senhor, a senhora, vossa excelência e por aí vai. Olha lá. Não disseram a ele e a ela
toda a verdade. Então, esse a ela, às vezes a gente fica em dúvida, né? Nossa, mas o ela é uma palavra feminina, mas é pronome pessoal. Se é pronome pessoal, crase está proibida. Entre palavras repetidas, olha lá o exemplo. Fiquei frente a frente com o meu rival. Então, esse a que está aí entre o frente, ele vai sem crase. É proibido colocar crase aí. E antes de artigo indefinido, tá? A gente tem lá o exemplo. Artigo indefinido é uma e umas. Só isso. Deu flores a uma garota. Então, mesmo que esse artigo seja feminino, ele é indefinido. Então, eu não posso usar crase nesse caso. Tudo bem? Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro essas regrinhas. Espero que vocês tenham anotado bonitinho no caderno de vocês. Estudem, façam as atividades, prestando atenção. E se tiver qualquer dúvida, me procura, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.